Entre o final de novembro de 1939 até o início de março de 1940, ocorreu na Finlândia a Guerra de Inverno. Aliás, quando a gente pesquisa na internet sobre Guerra de Inverno, com certeza nas primeiras buscas nós vamos ter a Guerra da Finlândia. E esta guerra entrou para a história e principalmente para a ciência da arte da guerra como uma das guerras de maior ensinamento em tão pouco tempo. Um pouco mais de 3 meses, 105 dias, a Finlândia deu aulas de como combater na neve e como utilizar da melhor forma possível os meios que ela possuía. Praticamente uma guerra de Davi e Golias, onde os opositores tinham uma diferença de 45 vezes entre um e o outro. E é sobre essa campanha, a determinação dos finlandeses e os erros dos russos durante a Guerra de Inverno que nós vamos falar aqui neste vídeo. Eu sou Adriano Oliveira, você está no canal Destino Segunda Guerra e hoje nós vamos tratar de uma das campanhas mais vibrantes de toda a Segunda Guerra Mundial, a Guerra de Inverno travada entre Finlândia e União Soviética. E ainda no final desse vídeo nós vamos mostrar alguns lugares, museus, memoriais referentes à Guerra de Inverno da Finlândia que a gente pode conhecer também. Inicialmente, para a gente se ambientar na situação, a Finlândia, em 1917, aproveitando a Revolução Russa, declarou sua independência. Em 1920, a União Soviética reconheceu a independência da Finlândia pelo Tratado de Tartu. Em seguida a este tratado, União Soviética e Finlândia fizeram vários acordos, dentre eles um acordo de não agressão, da mesma forma que a União Soviética faria com a Alemanha em 1939, antes do início da Segunda Guerra. Só que ao final da década de 30, com a cessão da Alemanha e a provável guerra que iria estourar na Europa, quando a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão, aquele pacto de Ribbentrop-Molotov, esse pacto, além das duas nações respeitarem suas fronteiras e não haver agressão uma à outra, eles trataram também de zonas de influência. E dentro das zonas de influência da União Soviética estavam os países ali vizinhos, Estônia, Letônia e Lituânia, e mais ao norte a Finlândia. Então a União Soviética, já sabendo que a Alemanha iniciaria a guerra, para se proteger também, procurou bases nesses países. Então a Estônia, a Letônia e a Lituânia, vizinhas ali no Báltico, concordaram pacificamente com a instalação de bases e de tropas da União Soviética nos seus países. Só que a Finlândia não aceitou essa situação. Então ela queria que se respeitasse os acordos de não agressão entre a Finlândia e a União Soviética. A União Soviética, ciente de que a Finlândia seria uma bela porta de entrada para o seu território, e ainda com uma das suas cidades símbolo, Leningrado, a 30 km apenas da fronteira da Finlândia, correndo contra o tempo e após várias tentativas infrutíferas ali de diplomaticamente obter território no sul da Finlândia, planejou um ataque para a invasão daquele país e principalmente afastar o máximo possível a fronteira para o oeste. Então ali durante o mês de novembro começam movimentos de tropas soviéticas para a fronteira da Finlândia. E a Finlândia e o mundo assistindo aquilo ali, afinal a União Soviética tinha 180 milhões de habitantes contra 4 milhões de habitantes da Finlândia, ou seja, 45 vezes a população da Finlândia. As outras nações, aliás, a Liga das Nações, tenta pressionar os soviéticos para uma situação mais pacífica. Mas a União Soviética, sabendo que a Finlândia não cederia o seu terreno, planeja um ataque da seguinte forma. Ao norte, eles invadiriam a Finlândia, cortando ali a sua saída para o Mar de Barents. Ao centro, eles concentrariam uma força para dividir a Finlândia ao meio, ali na cintura da Finlândia. E ao sul, na parte que mais se interessava aos soviéticos, eles afastariam a fronteira finlandesa no istmo da Carélia por todo o lago Ladoga, dominando todo o sul da Finlândia. E assim, dominando toda a Finlândia, principalmente o Golfo da Finlândia com aqueles outros países que ela já tinha tropas instaladas. Só para a gente ter uma ideia da desproporção de forças entre a União Soviética e a Finlândia, no norte a União Soviética empregaria 3 divisões contra apenas um batalhão e algumas tropas esparsas que ocupavam o norte da Finlândia. No centro, 5 divisões soviéticas faziam frente a uma divisão finlandesa. E no sul, a União Soviética dividiu suas forças em 2 partes. Ao norte do lago Ladoga, com 9 divisões mais uma brigada de tanques contra 2 divisões finlandesas. E no istmo da Carélia, ao sul do lago Ladoga, 13 divisões mais 5 brigadas de tanques contra 6 divisões finlandesas. Sem contar que as divisões soviéticas tinham em média mais de 17 mil homens, contra 14.500 homens em média das divisões finlandesas. Então era uma desproporção muito grande, isso já no início das batalhas, e a União Soviética tinha condições de deslocar mais tropas para reforçar ainda mais essa avalanche que cairia sobre a Finlândia.
E os soviéticos achavam que essa vitória seria fácil, porque além da desproporção de homens, eles tinham uma quantidade infinitamente superior em tanques, aviões e na marinha também. E a Finlândia carecia de todos esses meios, principalmente as armas antitanque. Ela não possuía armas antitanques para fazer frente aos blindados russos, além de ter muito poucos aviões e poucos meios no mar, apesar de ela ter uma artilharia de costa razoável. Então, no final de novembro, os russos empregam uma tática muito parecida com a que os alemães utilizaram na Polônia. Eles inventam que os finlandeses atacaram suas posições a fim de dar um motivo para invadir a Finlândia. No dia 28, a União Soviética denuncia o pacto de não agressão entre os dois países, e no dia 29 ela rompe as relações diplomáticas com a Finlândia, dando início à guerra. A Finlândia tenta recorrer à Liga das Nações, que expulsa a União Soviética depois de algumas tentativas infrutíferas, e a Liga das Nações, nada mais podendo fazer, solicita aos demais países o apoio à Finlândia. Só que as potências militares na época, principalmente a Inglaterra e a França, elas evitam entrar no conflito, pois estavam preparando uma guerra contra a Alemanha, e elas entrando nesse conflito poderiam causar ali diversas mudanças de posição entre a Alemanha e a União Soviética. Então era um terreno muito sensível e a Finlândia foi deixada à própria sorte. E ainda no mês de novembro ocorre um episódio. Helsinki é bombardeada e para a população da União Soviética, para a propaganda comunista na União Soviética, Molotov diz nas rádios e nos jornais que a União Soviética estava jogando pães para a população de Helsinki que morria de fome. E os finlandeses, bem-humorados, deram um apelido a este ato como os pães de Molotov. E crescia ali um ódio aos soviéticos e principalmente ao seu ministro das Relações Exteriores, Molotov. Os russos então iniciam a invasão da Finlândia nas três frentes, e no sul, no istmo da Carélia, a parte mais importante, havia a linha Mannerheim, levava o nome do comandante de todas as forças finlandesas, o Marechal Mannerheim. Essa linha ela era bem semelhante à linha Siegfried na Alemanha e à linha Maginot, só que ela era muito mais fraca, ela não tinha condições de conter os tanques russos. A Finlândia, se nós formos verificar um mapa e aproximarmos ali, ela é como se fosse uma esponja, como se fosse um queijo suíço. Ela é cheia de lagos, terreno acidentado, florestas densas e poucos lugares de transposição. Aquilo pode se transformar numa armadilha. E foi o que aconteceu. Os finlandeses deixaram os russos entrarem pelas estradas. Isso aconteceu não só no sul, como nas outras frentes também, ao norte do lago Ladoga, na cintura da Finlândia e ao norte do país também. Eles deixavam se alongar cada vez mais aquela coluna das divisões russas. Então eles flanqueavam aquela coluna e cortavam em partes os chamados motes. E assim, dia e noite, eles usavam três táticas básicas. Primeiro, eles cortavam as comunicações, os russos não sabiam o que estava acontecendo com o mote à frente, com sua tropa de trás, isolavam os russos e deixavam o inverno fazer o seu trabalho. Então, no mês de dezembro, com temperatura de 10, 20 até 40 graus abaixo de zero, os russos foram morrendo de fome e frio, e aquelas tropas que conseguiam se manter, eles atacavam com uma arma já conhecida, que nada mais era do que uma garrafa com combustível e outros compostos químicos dentro que eles foram aperfeiçoando e produziram, inclusive em escala industrial, mais de 450 mil coquetéis Molotov. Aliás, esse nome foi dado pelos finlandeses em homenagem, entre aspas, àquele que eles tanto odiavam por causa dos pães de Molotov. E assim como eles não tinham armas antitanques, eles utilizavam o coquetel Molotov, eles se aproximavam das viaturas blindadas e jogavam a garrafa ali na entrada de ar do motor ou da tripulação. Mesmo que não conseguissem destruir os tanques, eles danificavam, mas principalmente faziam com que a tripulação saísse por estar se sufocando dentro do tanque. Então o coquetel Molotov foi uma arma, foi uma tática de guerrilha bastante utilizada pelos finlandeses nos motes, de maneira que assim eles foram derrotando as primeiras divisões ali no istmo da Carélia e depois também ao norte do lago Ladoga e em outros lugares, de maneira que aqueles russos que não morriam congelados eram mortos depois de sair dos seus tanques e pouquíssimos deles eram feitos prisioneiros. Então milhares de russos morreram nessa situação. Nos arredores da cidade de Suomussalmi, por exemplo, os finlandeses com uma divisão conseguiram aniquilar duas divisões russas, utilizando as táticas dos motes. Só que em Suomussalmi foi uma situação bem diferente. Os russos estavam pela estrada e os finlandeses utilizaram um canal congelado ao sul dessa estrada, dispuseram todas as suas forças ao longo desse canal e de maneira coordenada eles infletiram sobre a coluna russa e ali aniquilaram em duas fases essas duas divisões. Naquela situação, os finlandeses contaram 5.000 mortos, conseguiram contar 5.000 mortos, porque a maioria dos soldados soviéticos
estava sepultada sob a neve. E dessas duas divisões foram feitos apenas cerca de 500 prisioneiros. Essa mesma tática foi utilizada em outras batalhas, como em Suma, Kumo, Kiviniemi, outras cidades onde os finlandeses empregaram essa mesma tática contra os russos. E o mais importante, depois dessas primeiras batalhas, que os finlandeses eles recuperavam todo o material russo. Então, em cada batalha dessa localizada, onde um regimento ou uma divisão lutava contra uma ou duas divisões russas, eles conseguiram reunir uma grande quantidade de material, centenas de viaturas, dezenas ou até centenas de blindados, milhares de fuzis e armas anticarro. Assim, eles foram combatendo os russos com as armas deles mesmos. Isso aconteceu em todo o mês de dezembro, de maneira que, quando entrou o mês de janeiro, os russos pararam ali no seu avanço, porque eles já estavam mandando muitos homens para frente, como era comum na União Soviética, um exemplo de Stalingrado e outras batalhas. Eles mandavam uma avalanche de tropas, não importa se morria ou não, só que como os finlandeses estavam segurando o ataque, eles seguraram também. Isso motivava ainda mais a tropa finlandesa, que passou o mês de dezembro inteiro combatendo incansavelmente. E outro fator ainda que ajudou os finlandeses, que no mês de dezembro havia apenas 4 horas de luz solar e a névoa era muito intensa. Então os russos não conseguiam empregar a aviação nesse combate de inverno. Além disso, os finlandeses eram exímios esquiadores. Quando eles dividiam as tropas russas, ali, as colunas russas em montes, nas estradas, os esquiadores apareciam do nada, abatiam os soldados russos e sumiam no terreno como fantasmas. Inclusive os próprios russos falavam isso, que eram como fantasmas na neve. Então eles conheciam perfeitamente o terreno, sabiam como tirar proveito da floresta, inclusive para se manter ali, para ter alimentação, para aguentar dias ali na floresta. E assim eles foram amedrontando os soldados russos de forma que conseguiram conter todo o mês de dezembro e boa parte do mês de janeiro. E outra vantagem também que os finlandeses conseguiam tirar do terreno era o uso dos inúmeros lagos aos arredores dos caminhos e dos objetivos dos russos, de maneira que no início, em dezembro, as tropas finlandesas conseguiam passar pelos lagos congelados, mas os blindados russos não conseguiam transpor. Só que isso, já no final de fevereiro, quando os lagos estavam muito congelados, os russos se aproximavam da Baía de Viipuri, aliás, já estavam na Baía de Viipuri e conseguiam ir de uma ilha a outra, utilizando os lagos mesmo com os blindados. Tamanho frio que era, a camada de gelo conseguia suportar os blindados. Mas mesmo assim, os finlandeses ainda conseguiram retardar um pouco a tropa russa, utilizando as baterias de costa. Então, com as baterias de costa, eles jogavam bombas sobre os lagos, abriam fendas ali, abriam brechas, mas mesmo assim, tamanho era o frio que congelava muito rápido, os blindados conseguiam passar. Mas atrasava um pouco a progressão dos blindados na Baía de Viipuri. Além desses fatores, também a Rússia tinha a grande dificuldade da liderança, isso fruto dos expurgos ocorridos na década de 20 pelo comunismo. Mas, em meados de janeiro, a Rússia então muda alguns comandos e surge então um general que seria depois conhecido em outras batalhas, o general Timoshenko. Então, através da sua habilidade, ele consegue no mês de fevereiro retomar um ataque, principalmente no sul, em direção a Viipuri. Viipuri era uma cidade que dali você partia para várias partes da Finlândia, principalmente para Helsinki, comparado ali a Bastogne na Batalha das Ardenas. Então, os russos avançaram até Viipuri ali em todo o mês de fevereiro. Nas outras regiões, no norte e no centro, os finlandeses conseguiram conter ali o avanço russo, mas no sul houve uma maior concentração da União Soviética. A partir então do final de fevereiro, as tropas finlandesas vão ficando cada vez mais cansadas, eles vão apelando cada vez mais para os aliados, para os outros países, para uma ajuda. E a União Soviética, vendo que a Inglaterra, a França estavam começando a se mexer para ajudar a Finlândia, resolve então atender ao pedido da diplomacia e então cessa a guerra, mas com algumas condições. Consegue conquistar todo aquele terreno que ela queria no sul, um pouco do centro da Finlândia e tira a saída da Finlândia para o Mar de Barents. E então no dia 13 de março ocorre o cessar-fogo e após os acordos a União Soviética toma cerca de 12% do território finlandês. Mas apesar de ter perdido boa parte do seu território, a Finlândia sai milagrosamente dessa guerra de inverno, mantendo principalmente a sua soberania. Perdeu o terreno, mas mantém a sua soberania e assim ela garante para os anos que viriam depois da guerra a sua liberdade e não tendo se tornado um país comunista depois. A União Soviética tira dessa campanha inúmeras lições para os outros combates que viriam nos anos seguintes. E a Alemanha, então, Hitler, atento a tudo isso,
começa a ficar tentado a invadir a União Soviética e já no início de 1940 começam seus preparativos para uma invasão futura à União Soviética. Só que a maior parte do terreno soviético que a Alemanha invadiria posteriormente era muito diferente da Finlândia. Eram estepes, eram campos abertos, onde os russos tinham uma habilidade muito grande de empregar seus meios e também empregar as lições aprendidas na Finlândia. E essa seria então uma outra história de outras batalhas que nós podemos abordar aqui em Destino Segunda Guerra. E hoje nós encontramos na Finlândia, em várias cidades, principalmente em Suomussalmi, Kumu, Viipuri, Helsinki e outras tantas cidades envolvidas nessa campanha, museus e memoriais que podem ser visitados. A gente consegue ver o material utilizado pelos soviéticos, pelos finlandeses, os meios que os finlandeses utilizaram no combate, lugares muito interessantes de se conhecer também. Se você gostou dessa história, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Então, você já pensou em ter como próximo destino de viagem um destino Segunda Guerra?